Fala pessoal, beleza? Os últimos dias foram bem agitados. Além da execução de projetos em andamento, tivemos diversas reuniões comerciais ou, como alguns também gostam de chamar, reuniões de pré-venda. Apesar da grande demanda de empresas em busca da implementação ou evolução da solução de monitoramento, por outro lado, existem empresas que poderiam oferecer esse tipo de serviço ou até mesmo já oferecem, mas infelizmente não estão preparadas para atender a demanda de um monitoramento que agregue realmente valor ao negócio. Existe um problema cultural com relação a um projeto de monitoramento. Esse problema começa com a empresa que precisa monitorar o seu ambiente, mas não possui a visão que monitorar apenas a infraestrutura não é mais o suficiente para o negócio. Por outro lado, empresas que oferecem serviço especializado em Zabbix que também não sabem como lidar e atender a expectativa desse cliente. Isso mesmo, de um lado temos empresas que precisam implementar os Zabbix, mas por não conhecer como a solução funciona, colocam a expectativa lá em cima, querendo sempre um projeto de monitoramento avançado. E do outro lado, temos empresas que ainda oferecem um projeto de monitoramento baseado em informações levantadas em uma planilha de Excel. Não é que a planilha de Excel não funcione, eu posso até dizer que é essencial para a organização e execução das tarefas necessárias para a entrega do projeto. O erro está em ofertar o monitoramento de caixa fechada. Por exemplo, cada empresa tem a sua necessidade, tem um modelo de negócio e, consecutivamente, precisa de um monitoramento cada vez mais personalizado. Então, se você for convidado para um processo de elaboração de proposta de um projeto Zabbix, permitir com que o cliente passe as informações em uma planilha de Excel pode até ser mais rápido, pois você não vai precisar dedicar tempo e esforço para levantar essas informações. Mas saiba que esse processo tem 99% de chances de você não conseguir levantar todas as informações necessárias para o projeto. Nesse primeiro contato, é muito importante que você dedique pelo menos 30 minutos para uma reunião. Considerando que nos dias de hoje todo mundo está apto para fazer uma videoconferência, com certeza 30 minutos não irá afetar em nada a sua agenda. Eu vou falar mais sobre como conduzir esse tipo de reunião ainda nesse vídeo. Então, se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu curtir para nos ajudar a divulgar esse vídeo e para que ele possa chegar ainda a mais pessoas. Bom, independente de uma solução de monitoramento ou não, uma operação de TI conhece ou deveria ao menos conhecer onde que o calo aperta. Robert, mas o que você quer dizer com isso? Bom, vamos lá, deixa eu te explicar. Nós da JLCP chamamos de mapeamento de processos. E não pensem que isso é coisa da área de governança, que a área de operações não precisa saber sobre isso. E para ficar claro, eu não estou falando sobre BPMN, que é a sigla para Business Process Model and Notation. Eu estou falando apenas de um desenho, que inclusive pode ser feito à mão. Ele precisa apenas estar interligando cada processo do cliente com a tecnologia que ele utiliza. Geralmente, os membros mais antigos do time possuem um conhecimento extraordinário de como cada aplicação funciona. Isso se dá pelo fato de já ter passado por poucas e boas dentro do ambiente. Mas, devido à grande demanda do dia a dia, esse conhecimento geralmente fica armazenado na cabeça desses profissionais, não existe uma documentação clara. Como citado anteriormente, a primeira coisa a ser feita durante o processo de pré-venda é uma reunião com o cliente. E essa reunião tem objetivos bem claros, sendo eles: primeira coisa, entender qual a real necessidade do cliente. Por não conhecer ou ter pouca experiência no monitoramento, geralmente o cliente solicita aquilo que ele quer e não aquilo que ele precisa. Esse é o momento de ouvir o cliente e fazer as perguntas certas para extrair o maior número de informações possíveis. Chamamos esse momento de alinhamento de expectativa. Com o passar do tempo e conforme você for ganhando mais experiência, irá conseguir extrair ainda mais informações do cliente nesse processo. Mas existem algumas perguntas que você não pode deixar de fazer, sendo elas, por exemplo, o que é a empresa e como ela ganha dinheiro. Se essa reunião for conduzida apenas pelo time técnico do cliente, provavelmente você não vai ter muitas informações sobre o negócio, porém vai conseguir entender quais são as reclamações das áreas de negócio referente aos problemas de tecnologia. E, além da informação técnica, você vai ter informações que muitos consideram apenas institucionais. Mas, se a empresa utiliza recursos tecnológicos para oferecer os seus serviços, você vai começar a perceber que isso deixa de ser informação institucional e passa a ser informações essenciais para que o projeto entregue aquilo que o cliente precisa e não apenas o que o cliente quer. Uma outra pergunta importante é: quais tecnologias são utilizadas
utilizadas no ambiente da empresa. Nesse momento, nós começamos a mapear o escopo do projeto, mas ainda não de forma definitiva, é apenas um briefing do que iremos encontrar durante a fase de execução. Nessa fase da reunião, é muito importante que a empresa que está oferecendo o serviço de Zabbix tenha alguém da área técnica. Por quê? Um grande problema cultural que nós temos é que somente a área comercial participa desse processo de pré-venda. E eu posso te garantir que se isso continuar acontecendo, será um desastre para todos os lados. Inclusive, eu consigo citar alguns problemas que são comuns acontecer. O primeiro deles é bem claro: atraso na execução do projeto. Isso acontece simplesmente por falta de informações, como por exemplo, falta de requisitos para implementação, falta de informação do que será necessário monitorar e onde conseguir essas informações. É importante lembrar que sem o mapeamento do que é preciso monitorar, é bem provável que você não consiga apoio do cliente para levantar essas informações. Até porque o time do cliente também precisa manter a operação funcionando e, inclusive, existem outros projetos concorrendo com o do monitoramento. Um grande problema também é o retrabalho, e esse retrabalho está diretamente ligado ao fato de você não ter alinhado a expectativa corretamente com o cliente. É comum você ver projetos de monitoramento sendo entregues e não sendo utilizados pelo cliente, seja por muitos falsos positivos ou pelo simples fato do monitoramento não alarmar pelo menos o essencial para identificar um problema. E quando eu falo pelo menos o essencial, você precisa entender que um projeto de monitoramento, ele nunca termina. Ah, mas não se assuste. Nesse momento, você deve estar se perguntando: como assim, Robert? Como que nunca termina um projeto de monitoramento? Calma, vamos lá. A verdade é que as tecnologias evoluem, os processos de negócio mudam e você precisa sempre se adaptar. Mas para o momento de pré-venda, o que você realmente precisa se preocupar é definir e fechar um escopo de projeto, o que chamamos de escopo fechado. A evolução, ela deve ser tratada em um período de sustentação ou até dependendo em um novo projeto, mas tem que ser tratado à parte. Recentemente, eu recebi a reclamação de um cliente que estava pensando em fazer rollback de uma migração porque o monitoramento vital não estava funcionando. Eu juro que eu fiquei pensativo quando eu recebi essa ligação. Mas eu fui investigar a situação e nesse caso foi uma falha do NOC do cliente de não ter percebido um alarme que estava há mais de 15 horas no monitoramento. Porém, eu também já atuei em projetos que tivemos que revisar todo o monitoramento implementado por outra empresa e grande parte das monitorações vitais estavam com algum tipo de problema. Além de entender o que é e como a empresa ganha dinheiro, quais tecnologias são utilizadas, é importante também saber quais visualizações o cliente deseja ter e também quais integrações serão necessárias. Muitas vezes, a parte de visualização, como a criação de mapas e dashboards, são deixadas lá para o fim do projeto, mas uma coisa que pouca gente percebe é que as visualizações dizem mais do que você imagina. Pensa comigo agora, o cliente quer ter uma visão de mudança de comportamento de um determinado processo de negócio. Eu vou citar aqui um processo que é comum a todos, que geralmente é o processo de vendas. Imagine que o cliente quer saber se ele está conseguindo fazer as vendas com sucesso. Se você pensar apenas com a visão técnica, você vai querer monitorar a disponibilidade do equipamento que efetua a venda. Agora, pensa comigo, um carro para conseguir andar, ele precisa ter combustível, correto? De certa maneira sim, mas e se os pneus estiverem murchos, o carro vai andar bem? E se o cabo de vela estiver danificado, o carro vai conseguir andar bem? Nessa analogia, muitos fatores podem interferir no funcionamento do carro. Agora vamos lá, lembra de quando você vai ao supermercado? No caixa existem alguns periféricos que são utilizados para você conseguir passar as suas compras, como por exemplo, balança, leitor de código de barra, maquininha de cartão, entre outros periféricos que variam de mercado para mercado. Você consegue identificar que o caixa está ligado não significa que ele está 100% operacional? É por isso que o levantamento das visualizações são essenciais para entender itens adicionais que devem ser adicionados ao monitoramento. Por fim, temos as integrações. E apesar do Zabbix ter diversas opções nativas, entender exatamente o que o cliente precisa vai fazer com que você consiga medir os esforços necessários para a implementação. E principalmente entender se será necessário desenvolvimento ou não. Ao contrário do que acontece no mercado, a pré-venda é o momento mais importante do projeto. É na pré-venda que precisamos definir um escopo de projeto. Esse escopo ele tem que ser bem claro de quais são os entregáveis do projeto para que durante a execução seja feito exatamente o que é necessário. Além dos entregáveis, o esforço necessário para desenvolver todo o projeto deve ser muito bem mensurado. E um ponto importante que você também deve considerar é o fator tempo. Em quanto
tempo o cliente precisa que o projeto seja entregue. Já tivemos projetos que foi preciso entregar em 60 dias, e para que isso fosse possível, nós tínhamos o escopo bem definido e também o mapeamento de quais as outras áreas teriam participação para o sucesso do projeto. Posso citar aqui como exemplo? Vamos lá. Vamos precisar de um time de banco de dados? Quantos bancos de dados serão monitorados? Qual o tempo necessário para o time de banco de dados liberar a permissão de acesso em todos esses bancos? Sim, o tempo necessário para a execução de atividade das outras áreas é importante ter mapeado. Já tive casos de monitorar mais de 350 bancos de dados. Nesse caso, o escopo deve estar definido. Será considerado como entregue todos os bancos de dados no monitoramento ou um número determinado entre as partes que seja o suficiente para a validação do cliente e os demais o próprio cliente vai replicar? Observe que eu falei escopo, tempo de entrega e tempo de execução das outras partes envolvidas. Um ponto que você também precisa ter em mente são quais os pré-requisitos. Por exemplo, para esse projeto, vamos precisar de 5 máquinas para o deploy do ambiente. Em quanto tempo o cliente consegue entregar essas máquinas? Um outro exemplo, para o monitoramento de dispositivos de rede é necessário o SNMP estar habilitado e configurado. Em quanto tempo o time de redes consegue executar todas essas configurações? Bom, agora que você já entende o que o cliente faz, quais são as tecnologias utilizadas, qual o escopo do projeto e também quais os requisitos, é hora de mensurar o esforço técnico e elaborar a proposta. Mas sobre a proposta, vamos falar em outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você possa ser avisado toda vez que um vídeo novo for liberado. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!